Título 2. Obrigação tributária. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Capítulo 2. Fato gerador. Artigo 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Artigo 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhe são próprios. 2. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Artigo 117. Para os efeitos do inciso 2 do artigo anterior, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. 1. Sendo suspensiva a condição desde o momento de seu impedimento. 2. Sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Artigo 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se 1. Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. 2. Dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Capítulo 3. Sujeito ativo. Artigo 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Artigo 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Capítulo 4. Sujeito passivo. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal disse: 1. Contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. 2. Responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Artigo 122. Sujeito passivo da obrigação acessória
é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Seção 2. Solidariedade. Artigo 124. São solidariamente obrigadas: 1. As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 2. As pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Artigo 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. 1. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. 2. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, neste caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. 3. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Seção 3. Capacidade tributária. Artigo 126. A capacidade tributária passiva independe: 1. Da capacidade civil das pessoas naturais. 2. De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. 3. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Seção 4. Domicílio tributário. Artigo 127. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário na forma da legislação aplicável, considera-se como tal: 1. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. 2. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Parágrafo 1º. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior.